Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais uma crítica, para mais um vídeo. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, a crítica de hoje é do jogo Ghost of Tsushima, tá? O Fantasma de Tsushima. Que incrivelmente faz desde setembro de 2023 que eu não critico um jogo, né? E vocês, dessa vez, me pediram para criticar o jogo Ghost of Tsushima. Eu até me surpreendi, eu pensei que vocês não gostavam de críticas de jogos, porém, como foi um pedido, eu irei criticar. E antes que falem, eu joguei sim o jogo completo, eu não platinei, até porque o jogo, ele em si, é muito extenso, mas ele é muito subdividido e bem entendido na sua narrativa. A narrativa desse jogo é belíssima. O começo dele pode até ser um pouco lento para a maioria, porém, conforme você faz o progresso do jogo, o jogo ele é surreal. É surreal de bom e ele demonstra, sim, o tanto de carinho e impacto que ele traz com o que foi feito também com ele. O protagonista, o Jin Sakai, ele tem uns seus conflitos internos. É isso que eu quero dizer. Ele tem seus conflitos internos por obedecer à honra de um samurai, porque, para quem não sabe, Ghost of Tsushima é um jogo de samurai. Na época e no período do Japão Edo, ou seja, no Japão feudal, quando os mongóis invadem o Japão, né? Tem o Shogun também, toda essa questão japonesa que é muito deixada de lado e esquecida pela maioria, né, das pessoas, que devia ser estudado um pouco melhor também sobre isso, sobre essa história também dos mongóis invadindo o Japão, do período Edo, né, do período do shogunato, sabe? Tem várias coisas muito interessantes para se adaptar nisso. Também a gente recentemente teve uma adaptação sobre esse período que é o Samurai de Olhos Azuis, tá? E, claro, não é 100% fiel ao que foi o período Edo, porém eles trazem essa expansão na história que foi muito esquecida, tá? E, falando bem a real, Ghost of Tsushima é um dos melhores jogos que eu já joguei, se não o melhor jogo que eu já joguei, tá? Ah, mas tu tem uma opinião muito falha, nossa, tu não jogou Red Dead. Eu realmente não joguei Red Dead, tá? Então não posso falar sobre o Red Dead. Mas eu já joguei vários outros jogos, como os dois The Last, como a saga Uncharted, como Detroit, como The Quarry, como os Anthology, sabe? Então eu tenho alguma coisa, algum entendimento sobre videogame, né? Não total, né? Mas eu creio que Ghost of Tsushima entre num patamar, na mesma vibe que o Detroit. Por quê? Ghost of Tsushima é um jogo de escolha? Não propriamente, porém é um jogo de mundo aberto que te dá muita liberdade. Ao contrário do que eu falo, assim, tu prefere jogo linear ou jogo de mundo aberto? Eu sempre digo que eu prefiro o jogo de linearidade, né? Tem uma história que tu vai conforme a história. Sempre prefiro esse tipo de coisa, uma coisa que ele te limita. Porém, nesse Ghost of Tsushima, eu não me senti que nem outros jogos de mundo aberto, que tu tem que fazer missão aqui e ali. E tanto é que as missões secundárias desse jogo são até melhores muitas vezes do que as principais, tá? Eu gostei bastante de fazer todas as missões secundárias desse jogo. Eu não platinei porque eu não fui na outra ilha que tem lá no jogo, né? Que eu tenho que ir ainda. E também, em questão de gameplay, o jogo ele tem muita variedade de combate, tá? Ele tem muita variedade de combate.
Ele tem 4 posturas diferentes para 4 tipos diferentes de inimigo. Então, assim, é muito interessante esse método que eles fizeram com o Ghost of Tsushima. Eu acho que é um escrúpulo moral o Ghost of Tsushima não ter ganhado Game of the Year, tá? Ah, mas ganhou The Last of Us Part 2. Tudo bem, né? Mas eu creio que o Ghost of Tsushima é sim superior ao The Last, tá? Muito por conta do simbolismo, né? Por se tratar de uma questão histórica, e aí vai de gosto pessoal meu, que eu gosto bastante de retratos de coisas históricas, sendo fidedignas, né? Obviamente, ao que foi o período. E também, cara, os gráficos desse jogo são 1000 anos-luz à frente. Tipo, até... Claro, The Last Part 2 também tem isso. Mas passo na neve, barulho das gotas d'água, nossa, a física desse jogo, né, que eu digo, é gigante, é enorme, sabe? E eu sinto que o único problema mesmo do Ghost of Tsushima é justamente o iniciozinho. O início do jogo, ele não te convence a ir adiante. Eu falo isso na primeira meia hora do jogo. Que parece que vai ser uma coisa, mas não é, tá? Eu recomendo vocês que droparam o jogo, que saíram do jogo na primeira meia hora, tente focar ele mais ainda para ir adiante. Porque de fato esse jogo ele merece a atenção das pessoas. E também toda a história, como eu já falei, eu vou dizer a palavra em si, que não é bem isso, mas vingança. Na verdade, redenção pelos samurais que morreram, que o protagonista ele tem que fazer, né? A questão também da honra versus a salvação. E no final ele descobre verdadeiramente quem ele não é um samurai, ele é o fantasma, que justamente o nome é Ghost of Tsushima, o fantasma de Tsushima. E Tsushima é uma ilha do Japão, não é o Japão, tá, pessoas? É uma das ilhas do Japão, que é onde vai estar a exploração, certo? Agora, também voltando para a questão em si da gameplay, eu também percebi alguns pequenos bugs, mas pequenos, não muitos. Tipo de tu estar parado num objeto, de tu travar enquanto corre, algo do tipo assim, bem pequeno. E só aconteceu uma vez. Esse é o jogo que menos bugou pra mim, tá? De todos os jogos que eu já joguei, esse foi o que menos bugou. Bugou só uma vez. Olha que legal. Tipo, foi justamente quando eu tava correndo a cavalo e eu fui pular do cavalo pra matar um oponente, matar um adversário e travou na corrida, né? Aí eu tive que sair e reiniciar. Foi o único caso, né? Outra coisa muito interessante desse jogo também é os duelos. Os chefes, meu Deus. É assim, tu se sente realmente num jogo de samurai. E olha, eu me surpreendi com a quantidade de chefes que tem nesse jogo. Claro, chefes na campanha principal, assim, sem ser side quest, é bem pouco. Mas, cara, se tu explorar, que nem eu explorei em todas as missões secundárias e na história principal, tem muito chefe. Eu digo de verdade. Tem até um espírito vingativo como chefe. Que pra mim, aquele boss fight do espírito vingativo é muito, mas muito bom. Um dos melhores boss fights que eu já tive. Diga-se de passagem, tá? E eu fico sem palavras só de lembrar que eu morri umas 2 vezes só pra tentar ir de novo. Eu tava ganho o negócio, mas vou morrer porque tá muito bonito esse daqui, eu quero ir de novo. É muito legal, de verdade. Os boss fights desse jogo são incríveis. E o boss fight final, né, a luta final contra um chefe, é incrível, assim. Eu não quero dar spoiler do jogo,
mas no final do jogo tu tem uma escolha entre matar ou não o chefe final, né? E daí isso, de certa forma, impacta no teu mundo aberto depois, na tua exploração depois. E eu achei muito interessante toda essa construção da ideia, da honra, do código samurai, do Jin, que é o protagonista, ir quebrando esse código aos poucos, para ele descobrir que na verdade ele é o fantasma e que ele quer trazer a justiça, não importa os meios, né? Eu diria que o Jin Sakai, ele é um justiceiro, ele é um anti-herói. Eu não vejo ele totalmente como um herói no final do jogo. Eu vejo ele como alguém que defendeu o lar dele a qualquer custo. Literalmente. E é esses tipos de persona que estão sendo mais adaptados hoje em dia, tá? E eu dou claros motivos ao Jin Sakai por tudo que ele fez, né, para defender o lar que ele ama, para defender as pessoas que ele ama. E eu acho que toda essa trajetória da história em si é fenomenal. E é por isso que eu vou encerrando aqui o vídeo com uma nota 9.8. Ai meu Deus, é uma nota muito alta! Como assim? Mesma nota de Detroit. Sim, o jogo ele é ao mesmo nível de Detroit, de impacto, de emoção, de gráfico, tá? E ainda tem mais gameplay e ação do que o próprio Detroit, né? Então por isso que eu dou uma nota 9.8 pro Detroit. Não, pro Detroit não, pro Ghost of Tsushima. Ó, embananei tudo aqui. Uma nota 9.8 tá mais do que justo pra Ghost of Tsushima. E eu vou encerrando esse vídeo aqui. Peço para vocês deixarem suas curtidas, comentarem, compartilharem com seus amigos e se inscreverem no canal do YouTube e seguirem a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima.